Olá, querido de Deus, a paz de Cristo entre nós, nesse momento, em nossos corações, amém? Glória a Deus. Eu venho aqui hoje com você apreciar esse pão de amor que Deus trouxe ao meu coração e pedir a Deus, que essa palavra possa frutificar no nosso coração a 30, a 60 ou a 100 por um, mas que ela frutifique de alguma forma, que a palavra de Deus nos toque de forma poderosa, porque Ele é um Deus poderoso. Glória a Deus. Ore aqui comigo, amado. Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer por esse momento precioso, que é poder ler a Tua palavra. E não só isso, Pai, poder ouvir a Tua voz falando conosco nesse momento. E o bom, Pai, é que a gente não está lendo sozinho aqui, mas a gente está lendo junto. E a Tua palavra diz que onde tem mais de um em Teu nome, ali o Senhor está. Então, Pai, obrigada por Tua presença aqui nesse momento conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Glória a Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aí perto, pegue ela. Vamos ler juntos. Mas se você não tiver, não tem problema. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqui no capítulo 2 de João, onde está o pão de amor que vem aos nossos corações hoje, diz assim, Jesus vai a um casamento. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra, que eram vasos, de barro. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. E Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." Repare que ele diz: "Encham de água esses potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná, na Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. E no versículo 12 diz: "Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali alguns dias." Glória a Deus, pela palavra do Senhor que vem nesse momento falar para nós sobre o vinho novo. Aleluia! É isso mesmo, amados. Deus fala para nós nesse momento. E que eu e você possamos tomar posse desse vinho novo que Deus tem para nós neste dia. Amém? O que Deus traz ao meu coração para compartilhar com você nesse pão de amor de hoje é que o vinho novo, Deus coloca em vasos novos, em vasos de honra. Nós sabemos que os vasos, eles são de barro. Sabemos que eles são frágeis. Nós sabemos também que nós
somos considerados diante de Deus como vasos de barro, não é verdade? Mas mesmo assim, sendo frágeis, como Deus nos diz que nós somos vasos de honra. E nós não podemos esquecer disso, amados. Nós não podemos esquecer que Deus quer colocar vinho novo em nós. Ele quer fazer o milagre. Ele quer fazer isso na nossa vida, mas a gente precisa entender que Deus precisa fazer isso em nós da forma dele, no tempo dele. E Deus, aqui nesse trecho a gente percebe, fala a mãe de Jesus. Veja só que interessante. Apesar de Jesus ter feito o primeiro milagre aqui, né, nesse casamento, que também é precioso momento, é um casamento. E que a gente se lembre, né, que nada é por acaso. Então, quando Deus fala à mãe de Jesus, e ele diz que ainda não é chegado a hora dele, e ela continua, parece que nem ouviu o que ele disse, né? Mas ela continua dizendo, façam o que ele mandar. É como se ela estivesse dizendo para ele, chegou o momento. E mais do que isso, não era a mãe de Jesus apenas falando isso para ele. Era uma autoridade sobre a vida de Jesus que Deus tinha estipulado e colocado na terra, que estava ouvindo a voz de Deus e falando a Jesus. Porque Jesus, apesar de ser Deus encarnado, ele era humano, ele estava como humano. E de repente, talvez, a gente pense, né, que porque uma pessoa que é muito espiritualizada, a gente pode trazer isso para a nossa vida, né, uma pessoa que é cheia de fé, que é crente desde pequeno, a gente acha que essa pessoa vai saber a hora certa de tudo. E às vezes Deus usa uma mãe, um pai, Deus usa alguém para dizer a essa pessoa o que ela deve fazer, onde ela está errando, a hora certa daquela coisa. Percebe que a gente nunca pode dizer que o ser humano, nós como seres humanos, sabemos a hora certa de tudo e o que fazer somente porque a gente tem o Espírito Santo habitando na gente. E eu não estou dizendo aqui para você que o Espírito Santo é pouca coisa não, viu? Misericórdia. Eu estou dizendo para você que o Espírito Santo habita em nós, mas ele só vai dominar o nosso corpo, né, a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida se a gente permitir. E muitas vezes a gente acaba não permitindo por conta das nossas ansiedades, preocupações. E quando isso acontece, Deus usa sim quem Ele quer para nos ajudar, para nos aconselhar, porque nós podemos sim precisar, né, de alguém e Deus pode usar aquela pessoa que está mais perto de nós ou usar uma pessoa que a gente menos espera. Então, amados, neste dia aqui, né, Deus vem falar para nós de vinho novo. Esse vinho novo, Ele não quer colocar num vaso quebrado, num vaso desonroso, né? Ele quer colocar num vaso de honra, num vaso que é frágil, mas é de honra. Deus, Ele não vai colocar vinho novo para sair pelas brechas do vaso quebrado e nem colocar num vaso que é de desonra. Claro que até eu já li também na palavra de Deus, e eu creio que você também, que existem vasos de desonra e vasos de honra. Mas eu creio que não é porque Deus quer, mas é porque nós muitas vezes nos encontramos nesses determinados momentos. Nós não damos atenção ao que devemos dar diante de Deus. Então, amados, que nesse dia, né, Deus possa falar mais ao nosso coração com esse pão de amor. Que esse primeiro milagre, que foi um milagre, não foi por acaso que foi num casamento. Também não foi por acaso que o milagre foi colocar vinho novo em vasos de barro. Também não foi por acaso que Jesus não achava que aquela era a hora. Mas o tempo é o tempo de Deus.
Então, amados, que Deus possa nesse momento encher o nosso coração com toda a sabedoria que nós precisamos para entender que nunca foi sobre nós, sempre foi uma aliança, sempre foi relacionada ao que Deus quer fazer na nossa vida e da forma dele. Sempre foi algo mais do que simplesmente água. É um milagre que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer fazer o sobrenatural. Só que Ele precisa de nós, Ele precisa que a gente confie que Ele está no controle. E veja que nesse momento, Jesus, Ele fez o milagre. E quem recebeu o elogio foi o noivo. Veja que maravilhoso. Deus, Ele faz um milagre na nossa vida, nós somos honrados, mas o poder foi dele, a glória é dele, a honra é dele. Deus nos faz vasos de honra, diante de sermos simples vasos de barro. Então que nesse momento nós possamos agradecer a Deus, por tudo que Ele fez na nossa vida, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Que a gente reconheça Ele como Senhor das nossas vidas, que o Espírito Santo que habita em nós seja realmente aquele que domina as nossas vidas em humildade, em amor, que a gente não fique arrogante nem orgulhoso porque a gente tem o Espírito Santo habitando na gente e o outro não tem, ou porque o outro tem e não frutifica. Não, amados. Deus, em todo momento, Ele nos mostra que é o amor que prevalece. Veja, quando Ele disse aqui para a mãe dele, né? Jesus disse para Maria, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Ela disse aos empregados, ela não brigou com Jesus. Ela simplesmente disse aos empregados, façam o que Ele mandar. Ela continuou fazendo aquilo que Deus dizia para ela fazer. E como serva de Deus, ela nos ensina nesse momento que nós não devemos retrucar nem julgar o outro, mas ser aquilo que Deus quer que a gente seja, agir da forma que Deus quer que a gente haja, em amor, porque o amor é o elo perfeito. Amém? Em nome de Jesus, receba essa mensagem poderosa que vem dos céus para nós. Eu creio. E que Deus possa falar mais ao nosso coração no decorrer desse dia, no decorrer desses dias. Amém? Que Deus te abençoe e até mais.